obediência a Deus é simplesmente o conjunto de todos os ensinamentos que trouxe ao mundo Jesus, o Cristo, exemplificando em ações práticas tudo aquilo que também ensinou falando. Por isso, ele é o Verbo divino que se fez carne. O Verbo significa ação. Esta ação é a vontade de Deus, que agiu na carne, na pessoa de Jesus, na sombra física que ocultava o Filho de Deus que viveu na terra. Sabemos, ou deveríamos saber, que essa doutrina nada tem de material. Os ensinamentos que trouxe o próprio Deus encarnado são todos espirituais. Por isso, ouvimos os nossos irmãos pregadores nos ensinarem, ordenados por Deus, que a doutrina deve ser vivida no pensamento, internamente. É, portanto, falando de forma simplificada, uma simples disciplina mental, que, quando vivida de coração, nos eleva a Deus, nos fazendo transcender, de maneira contínua e progressiva, os sentidos da matéria: visão, audição, tato, olfato, paladar. Esses sentidos, que todo homem ou mulher são dotados, são os laços que nos aprisionam ao mundo físico. Mas pouco a pouco, de maneira lenta e gradual, porém sendo suprimidos, estaremos sendo soltos, libertos desta prisão da carne, da qual, por muito tempo, por ignorância, pensávamos justamente ao contrário do que realmente é. Pensávamos que possuíamos liberdade, livre-arbítrio. Hoje, pela graça de Deus, pela revelação que nos trouxe Cristo Jesus, principiamos a compreender a verdade. A verdadeira realidade começa a se abrir com o desenvolvimento dos verdadeiros sentidos, visão e audição espirituais, e outros dons que, por Cristo, nos serão abertos, conforme vamos nos identificando com a nossa vida verdadeira. Então, tudo que é material, carnal, é momentâneo, ilusório e irreal. Tudo isso se vai à medida que vamos transcendendo essa etapa. Apenas o espírito é que vive, que permanece, que não tem fim. Dito isso, pergunto aos irmãos: com o que devemos nos preocupar? Com o que é perecedouro, momentâneo e real? Ou com o que é eterno, imortal, verdadeiro? Tenho certeza de que todos, internamente, concordamos com a mesma resposta ao questionamento. Digo aos irmãos que o trago apenas para nossa conscientização e reflexão sobre as prioridades que andamos buscando e nos dedicando em nossa vida cotidiana. No artigo Inteligência, o professor Ugarte escreve: segundo aquilo que os apóstolos afirmam, nós não vivemos e movemos em nossos corpos. Nós vivemos e nos movemos no Espírito. Tendo recebido essa compreensão, irmãos, de que a vida está no pensamento, no Espírito, é desta forma que precisamos procurar viver. É a partir do pensamento que é gerada uma ação. Podemos relacionar essa afirmação
com a lei da causalidade, em que toda causa tem um efeito. Aqui, podemos dizer que o pensamento é a causa. Desta causa resulta um efeito, que é uma ação praticada no campo material. Quero dizer com isso, pela vontade de Deus, que devemos estar primeiramente atentos à causa que origina a ação, e não aos efeitos dessa, que são secundários. Mas como fazemos isso? Poderíamos responder essa pergunta de algumas maneiras, chegando-se à mesma resposta. Mas a forma que o Senhor ordena que seja dito neste momento é seguindo uma orientação evidente em vários versículos do Novo Testamento, os quais resumem-se em vigiar os nossos pensamentos. Pela vontade de Deus, vou ler alguns destes versículos. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Está em Marcos, capítulo 13, versículo 32 ao 37. Dentro do contexto dessa passagem, dormimos nós quando não estamos em vigília, quando somos tragados pelas coisas do mundo. Uma mensagem semelhante sobre a vigilância vemos em Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 44. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim também, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Percebemos na mensagem que, nos dias antes do dilúvio, muitos casavam-se, bebiam e comiam, ou seja, envoltos numa vida puramente material. Estes são deixados, enquanto que os obedientes a Deus no Espírito, o Pai levará para junto de si. Há também uma advertência importantíssima. Não sabemos quando será o fim dos tempos. Este dia profético. Dessa forma, temos que estar todo o tempo em vigília. Também, por outra perspectiva, ainda está escrito assim:
Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Quem é o ladrão nesta passagem? Quem é que rouba? É a nossa vontade humana. A vigilância é contra este ladrão, que quer, a todo instante, roubar a glória de Deus. Segue outros versículos sobre isso. Vigiai, estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. E está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4, versículo 7. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, versículo 8. A vigilância constante é, pois, a maneira que devemos lutar neste mundo. Chegamos, portanto, no ponto principal, necessário e indispensável na vida diária dos verdadeiros cristãos primitivos. A luta entre a vontade humana e a vontade divina. Irmãos, a nossa vida neste mundo é uma guerra. E a cada dia, a cada hora, a cada minuto, é uma nova batalha. Uma briga constante entre pensamentos contrários à lei de Deus e pensamentos superiores, divinos, em conformidade com os mandamentos e estatutos. Essa luta, a verdadeira luta, está acontecendo o tempo todo. São duas vontades opostas, a vontade humana e a vontade divina, que não podem ser alimentadas simultaneamente. O que precisamos compreender é que essa é a verdadeira luta de nossas vidas, para a qual nascemos neste mundo físico. Mas é uma luta de nós contra nós mesmos. O inimigo não está fora de nós, no mundo, nas outras pessoas, nas desigualdades sociais ou nas falhas políticas. Os problemas do mundo nada mais são que as consequências da desobediência do homem para com o seu Criador. Novamente, enquadrados naquela lei da causalidade, em que, nesse exemplo, a desobediência do homem é a causa. E os problemas sociais, políticos e econômicos, os preconceitos e todos os males da humanidade são os efeitos. Dessa forma, novamente, é contra a causa que devemos lutar. É na raiz do problema que se resolve o mal. E o mal está em nós mesmos. E ainda nos achamos bons em alguma coisa.